Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre o não de Deus? Você tá pronto? Porque se você não tiver, é bom a gente se preparar, né? A Bíblia vai falar sobre um homem chamado Davi. Acredito que você conhece. Davi é aquele que venceu o gigante. Davi é aquele que lutou, é aquele que venceu, é aquele que se tornou rei no lugar de Saul. Davi, ele vai se casar com Betsebe e ele vai ter o seu primeiro filho. Só que esse filho é o filho do adultério, né? É o filho das práticas erradas, é o filho que o Senhor reprovou. E a Bíblia diz que quando esse filho nasce, esse menino nasce doente. E a Bíblia diz que Davi, ele vai jejuar, Davi, ele vai orar, ele vai ficar lá dentro do quarto, se consagrando, orando, né? Pedindo a Deus para que Deus não leve o filho dele, para que o filho dele sobreviva. E mesmo Davi se sacrificando, mesmo Davi orando, jejuando, se consagrando, a resposta de Deus é não. Não. Não vou permitir que essa criança viva. Não vou permitir que essa criança sobreviva. Essa foi a resposta de Deus, foi um não para Davi. Mesmo Davi chorando, mesmo Davi se esperneando, mesmo Davi deixando de comer, mesmo Davi rasgando as suas vestes, mesmo Davi estando triste, mesmo Davi estando deprimido, mesmo Davi estando com a cara no pó, a resposta de Deus foi não. E quantas vezes a gente ora, a gente consagra, a gente jejua, a gente se esperneia, a gente grita, a gente clama, a gente ora, a gente chora, a gente busca e a resposta de Deus é não. Quantas vezes acontece isso com a gente? Não é verdade? E aí a gente acha que a gente vai mudar o coração de Deus jejuando, a gente vai mudar o coração de Deus colocando a cara no pó, a gente vai mudar o coração de Deus fazendo propósitos absurdos, prometendo coisas na qual não vamos cumprir, tudo para mudar o não de Deus. Mas o não de Deus é não. Seja sempre a sua resposta sim, sim, ou não. Por quê? Porque a resposta de Deus é sim, sim ou não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. A gente não consegue mudar o coração de Deus. Há uma sentença sobre o filho de Davi. Qual é a sentença, Helena? A sentença de morte. Mas Deus não mudou. Deus não mudou por conta do jejum de Davi, Deus não mudou por conta de Davi rasgar as vestes, Deus não mudou por conta de propósito que Davi possa ter aberto, Deus não mudou quando Davi chorou, quando Davi se esperneou, quando Davi, mesmo Davi tendo se arrependido do pecado dele com Betseba, Deus não mudou porque ele não muda. Deus não muda. Se é sim, é sim. Se é não, é não. A resposta de Deus é uma só. É uma só. Só que muitas vezes a gente não está preparado para ouvir a resposta de Deus. A gente pede, 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 e a gente só quer o sim. A gente não quer o não. Jamais, nunca que a gente vai querer o não. Porque o não de Deus é uma afronta para conosco. Né? É uma afronta, não, mas como assim Deus vai me dizer não? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou consagrando. Como assim Deus vai ter coragem de dizer não para mim? É, querido, é não. A resposta de Deus, quando ele dá, ou é sim ou é não, não tem em cima do muro, eu vou ver para ver se... Não. Se Deus falou não, é não. Se Deus falou não para esse relacionamento, é não. Para de cavar o sim. Se Deus falou não para esse emprego que está tirando você da presença, é não. Para de cavar o sim. Se Deus disse não para essa amizade, continua sendo não. Se Deus disse não para essa roda de conversa, é não. Pare de cavar o sim. Pare de buscar a mudança na resposta de Deus, sendo que você já sabe qual é a resposta. Não há dúvida na resposta. Tudo que Deus faz, Deus é Deus de certeza. Deus não deixa dúvida com relação àquilo que ele faz. Não deixa. Se Deus falou não para você e você está em cima do muro pensando, ai,
peraí, Deus falou não, mas eu acho que pode ser um sim, eu acho que eu tô confuso. Não, 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 não. Se você tá confuso, então a resposta é não, entende? O dia que você pensar em fazer algo, não, eu estou pensando em fazer tal coisa, tá na dúvida? Não faça. Não faça. Não faça, porque a resposta de Deus é sim, sim, não, não. Se Deus já apertou seu coração, já falou que é não, acabou. Não, não teme. Não faça birra com Deus. Não faça caso com Deus. Não coloque Deus contra a parede. Ah, Senhor, se não for assim, eu não quero. Não coloca Deus contra a parede. Aceita ou não como resposta e pronto. Segue a vida em paz. Aceita o não como resposta e segue a vida com Deus. Segue a vida na presença. Segue a vida na obediência. Davi fez tudo que podia fazer. Fez tudo que podia ser feito. Passou a noite toda. No 7º dia a criança morreu. Passou dias, orando, orando, orando. Falando com Deus, jejuando e tal, e tal, e tal, e tal. E a resposta de Deus não mudou. Mas também quando deu o 7º dia que a criança morreu, Davi se levantou, tomou banho, passou perfume, trocou de roupa, comeu, bebeu, se vestiu e foi viver. E você? Por que você ainda está aí? Parado, parada, no tempo, esperando mudar uma resposta que você já sabe que Deus já bateu o martelo. Por que você ainda não fez como Davi, não se levantou, não tomou banho, não seguiu com a vida? Por que você está parado aí? O que você está esperando? Para se levantar desse lugar de dor, de luto, de tristeza e seguir com a vida. O que você está esperando? Já pensou nisso? O que você está esperando para se levantar, para acordar, para despertar? Porque Davi orou, 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 mas chegou um tempo que ele falou, não, acabou. Se Deus falou que é não, o menino vai morrer mesmo, acabou. Não tinha o que fazer. E você? Você já acordou? Já se despertou? Já se levantou? Tomou banho? Passou perfume? Passou um desodorante e foi viver? Ou você continua parado, esperando a resposta de Deus mudar, sendo que você sabe que isso não vai funcionar? Eu não sei o não que Deus te deu hoje, mas aprenda a aceitar o não dele. Se você já orou, 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 e a resposta dele continua sendo não, não e não, aceite o não de Deus. Aceite o não dele, siga em paz com Deus. Siga crendo, siga orando, siga se consagrando, siga falando com Deus, mas acabou. É não. Para de pedir isso que Deus já falou que não. Para de insistir no sim, que você sabe que é não. Esteja preparado para o não de Deus. Se você não está, Eliana, não estou preparado para o não de Deus, então se prepara hoje, minha amiga. Se prepara hoje. Porque existem coisas, existem situações que Deus vai responder numa forma simples. Não. Não estou nesse negócio. Não aceito isso. Não concordo com aquilo. E a gente vai ter que aceitar. A gente vai ter que aceitar. Então eu não sei o que é que você está teimando aí, lutando aí pelo sim. Eu não sei. Eu não sei o que é que você está aí pensando, o que é que você está orando e pensando em ideias mirabolantes como propósito para mudar o não de Deus, para converter em sim. Mas se você estiver fazendo isso, pare agora. Se ele já disse que é não, é não. Não insista, para que você não venha sofrer consequências lá na frente. Faça como Davi. Quando Davi teve certeza que era não a resposta do nosso Deus, acabou. Ele deixou tudo aquilo para trás, se levantou e começou a seguir com a vida, começou a viver. Despertou, acordou, levantou e foi fazer aquilo que ele tinha que fazer, que era reinar. Foi fazer aquilo que ele tinha que fazer, que era cuidar do povo. Foi fazer aquilo que ele tinha que fazer, que era agradecer a Deus pelo aquilo que ele já tinha. Não fosse o sim de Deus, não fosse. Não fosse o sim de Deus.
Fique com o não de Deus, se conforme. Vai orando a Deus para Deus te fortalecer. Eliana, não sei, eu não consigo. Consegue. Vai falando com Deus, Deus me fortalece. Me fortalece para eu aceitar o não do Senhor. Senhor, entra na minha mente, no meu coração, traga paz ao meu coração e tranquilidade à minha vida, para que eu possa aceitar o não do Senhor e seguir com a minha vida, da maneira que se deve. Senhor, me sustenta diante dessa resposta do Senhor, diante do não do Senhor. Me sustenta na tua presença, porque eu não quero que esse não afete a minha vida de uma tal forma onde eu não consiga mais servir a Ti por revolta ou por birra. E o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te ajudar. E você vai passar por isso. Você vai passar por mais essa luta, mas você vai vencer, porque você não está só. A boa notícia, a má notícia é que você vai passar por esse deserto. E essa é a má notícia. A boa notícia é que você não vai passar sozinho. Deus vai passar contigo. Deus vai te carregar no colo. Deus vai te dar força, Deus vai te sustentar nesse deserto, Deus vai te sustentar nessa luta. E o final é vitória, o final é bênção. E o final é presença. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Fica na paz.